capítulo 13 aos Coríntios e versículo 1 diante. O tema, suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, que é a caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tinha. 2. E ainda que tivesse todos os dons de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse caridade do amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna aos sustentos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria para a cidade. Quem tem o hábito, dificuldade de reflexão, mas a Bíblia fala: quem não é surdo, porque o surdo tem ouvido. Não é verdade, mãe? Igual o mundo ele tem a boca, tem a língua, mas quem não é surdo, escuta o que Deus tem falado com você desde o dia que você conheceu Jesus. Não é? Então, Paulo pregar, Paulo, o apóstolo Paulo pregou essa palavra, ensinou essa palavra. Um dos líderes, né, que se não tiver, vai querer essa situação. Já que é verdade, confissão, se não tiver esses índices aqui, não adianta. Mas ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, dos anjos, ainda que o crente fala a língua dos anjos, se for de Deus mesmo, que recebeu o mistério, ainda que ele falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que, glória a Deus, entendeu? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, maravilhas, que é do Espírito Santo, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, não tivesse amor, entendeu, amado? Nada seria, de nada, tudo é bom. Então não adianta eu ter o dom, não adianta falar a língua estranha, não adianta cantar, entendeu, velho? Não adianta rodar na igreja, porque esse negócio de rodar na igreja está muito estranho. Jesus nunca me rodou na igreja, não. Entendeu? Nunca me rodou na igreja, não. Aí está o mistério, entendeu, na igreja? Esse negócio é muita emoção. Aí está o mistério. Mas ainda que, quem está entendendo? Quem está entendendo tivesse o mistério, toda a fé, e transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Não adianta ter o dom, não adianta estar na igreja, não adianta tomar Santa Ceia, não adianta se não tiver o amor de Cristo no coração, tudo é bom. Isso aqui inclui o projeto da salvação dos planos de Deus. Quem está entendendo? Os projetos de Deus para a pessoa chegar, receber a promessa maior que é a salvação, a vida eterna. Porque lá no céu já tem um lugar preparado para os espíritos, né, nossas almas. Entendeu? Está tudo preparado. Tudo preparado. Então vai ter que ter um amor. Vai ser a promessa de morar na cidade que foi Jesus nos preparar. Tem que ter um amor, gente. Entendeu? Tem que ter um amor. Quem está entendendo diz amém? Amém. Versículo 5. Versículo 4. 3. Ainda que distribuísse as minhas. Vem aqui, não falar rico, materialmente, tem rico, né? Tem crente que é rico, né? Mas já que tem pessoas que não é crente, também, é milionário. Eu vi uma criança pedindo socorro na internet,
Criança de 11 anos, 13 anos, já faz tratamento imediato. Meu coração confortou. Eu lembrei que vai fazer esse mistério. Mas aí, o governo negou o remédio a ele. O SUS negou o remédio. Ele precisa de continuar fazendo um tratamento. Então, o nosso governo não tem amor. Ele é o falso. Vem com caridade falsa para ganhar voto. Entendeu, ele? E como o Senhor eleitor precisa de uma caridade no remédio, o próprio sistema nega ajuda, porque não tem amor. Bate palma para Jeová. Pessoas com bilionários. Entendeu, gente? Bilionários. Viu aqui? Não, vou ajudar esse aqui. Mas eu vou orar para ele. Eu vou orar para ele. Eu queria ter para ajudar ele. Eu queria ter. Eu tenho uma coisa no coração, eu tenho para ajudar ele. Porque se eu tivesse a condição, eu ia levar um remédio para ele pessoalmente. Vai ter o meu coração. Vai ter gente que tem condições de ajudar a criança, mas não ajuda porque não tem amor. Bate palma para Jeová. Muitos pastores, muitos líderes de igreja que arrecadam milhões das ofertas, dos dias viu o vídeo dessa criança, poderia ter comprado o remédio dessa criança. Então esses líderes não têm amor, vai ficar na terra, vai perder o reino do Senhor. Glória a Deus. E eu, se eu tivesse uma igreja, minha unidade, e tivesse uma situação financeira dentro da igreja, vai ser para ajudar o necessitado, vai ser para ajudar com cesta, com remédio, vai ser para ajudar com sapato, com roupa, porque não adianta visitar o irmão, a irmã que está doente, não é só oração não, se está precisando de comida e remédio, leva para ele, leva tudo, porque a igreja é o Quem está feliz com o céu também? Amém. 4. A caridade é sofredora, digna. O amor não inveja. O amor não trata com leviandade. Está entendendo? Não se desobedece, não se conta com a decência, não busca os seus próprios interesses e não se irrita, não suporta o mal. O amor. Aleluia, Jesus. Você vê que Jesus ganhou pancada, paulada, caralho. Para nós ter direito à salvação. Jesus ganhou 40 chicotadas nas costas. Porque diante de Pilatos. Pilatos falou com Jesus, os heróis, eu tenho poder para te soltar, Jesus. Eu tenho poder para te condenar. Mas Jesus falou, nenhum poder você teria contra mim, Pilatos, com a sua corte. Entendeu? Se não fosse concedido alto, porque se eu quisesse mandar meu pai, mandar o anjo que agora eu me restava, mas teve que cumprir a palavra, porque Jesus estava demonstrando o amor pelo lado do Pai, para morrer por nós, para ter vida eterna. Quem está feliz com Jesus, amém? Então aqui é uma série, mas o versículo 10 está falando. 8 está falando aqui na nossa história. A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Entendeu, gente? Glória a Deus. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão canceladas, aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerão. Isso vai ser recolhido quando Deus tirar os seus escolhidos, que vai ser salvo. Entendeu? Que está entendendo, aleluia? 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mais 10. Mas quando vier o que é efeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando. Quem está entendendo, gente? Vai ser aniquilado os dons, vai ser tudo recolhido. Então não adianta, tem muita gente que tem dom, vai receber dom,
igreja. Não tem uma observação. Entendeu, pai, igreja? Aí que é o mistério. Aí que é o mistério. Talvez uma pessoa que não está nem na igreja. Não está nem na igreja, mas tem amor no coração. Entendeu, igreja? Aí é o mistério. Uma irmã foi tomar a Santa Ceia. Presta atenção, estava lá nesse lugar. Ela deu de lá, a irmã falou, irmã, aquela irmã vai vir na igreja hoje. Aí a irmã é da igreja lá, né? Aí você, eu gosto daquela irmã, que aquela irmã morra. Vai tomar Santa Ceia, coração de Satanás. Você está dizendo, amor, graças a Deus, ela vai vir hoje. Ela vai tomar Santa Ceia hoje. Ela vai vir. Vai tomar Santa Ceia. Falar que desejando a mão da irmã. Espírito de Caim e toma a Santa Ceia. Então tem muitos que estão com o espírito de Caim, desejando a morte do irmão da irmã, desejando mal e participa da ceia. Mas Jesus falou, olha, quem está entendendo? Jesus falou no livro de Marcos, que entendeu, que uma certa mãe perguntou a Jesus, o que termina que teus filhos aceita a tua direita, a tua esquerda, o teu reino? Quem está entendendo, igreja? Amém. Jesus falou: poderei ser batizado com o batismo que eu fui batizado. Poderei tomar o cálice que eu tomo, que eu tomei, eu tomo. Poderei comer o pão que eu como. E poder ser batizado no batismo que eu fui batizado. Mas assentar à minha direita, Jesus respondeu à mãe: assentar à minha direita e à minha esquerda no reino, isso não pertence a mim. Isso pertence a meu Pai que está no céu, para quem ele tem preparado. O perigo está aí. O perigo está aí. Pode tomar a Santa Ceia, pode ter batizado, pode outras coisas, mas Deus já tem um lugar preparado para quem ele tem reservado, porque Deus sabe quem é quem que vai receber a promessa nova. Vamos falar do livro do Apocalipse, né? Vamos falar do livro do Apocalipse, né? Diz que quem vai adorar a besta, quem vai admirar o anticristo, entendeu? São aqueles que o seu nome não estão escritos nos livros da vida antes da fundação do mundo. O perigo, meu Deus. Aí você sabe que o nome está escrito? Sabe que o nome está escrito? Sabe o nome que eu segui escrito? Mas os que têm amor, obedecem a palavra, a vontade do Senhor, os que vai subir, os que não vai adorar a besta, que não vai adorar o anticristo por manifestar, são aqueles que seu nome está bem. Porque os que vão adorar a besta, vai adorar o anticristo, vai aceitar esse projeto, entendeu? São aqueles que seu nome não está no livro da vida, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Então Deus sabe quem é. Quem está entendendo, igreja? Então, desculpa, tem muita denominação, não falei que é, mas salva. Tem muita denominação, então, só nossa igreja vai subir. Eles estão na praga, só nossa igreja vai subir. Só vai subir, não sabe de nada. Vai subir quem tem amor, que seu nome está no livro da vida. Bate palmas para o Paulo. Para o nosso coração, igreja. Então vamos ao versículo aqui, primeiro capítulo 13, de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo agora. Glória a Deus. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, mas a maior dessas coisas é o amor. Está vendo? Olha essas coisas que nós falamos. Será que vai chegar um inverno mentiroso aqui em Valadares? Né? Que vai lá no Passo Frio? Entendeu? Mas vai chegar, né? Será que. Quem entendeu?
Será que os crentes que têm dinheiro, os pastores que estão com bastante dinheiro para as igrejas, será que eles vão levar leite quente, comida, cobertor, calçado para os que estão na calçada ou na igreja? Fazer ação social? Será que vai? Se tiver amor, vai levar a palavra e vai levar. Mas se não tiver amor, só ele vai ficar no cobertor. E a necessidade da calçada. Entendeu, Marquinhos? Entendeu? Quem está entendendo? Amém. Primeira epístola do Evangelho de João, capítulo. Quem está entendendo? Vamos encerrar agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Quem está feliz? Apesar que está sendo Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 4. Oh, glória a Deus. Capítulo 3. Primeiro epístola, depois de Pedro. Depois de Pedro. Aí você vai encontrar a primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 15 e 20. Glória a Deus. Quem comprou isso, né? Aleluia. Sobre o que nós vamos falar hoje é o ministério do amor, né? Amor. Aleluia. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, quem aborreceu o seu irmão é homicida. Quem conhece a palavra não vai aborrecer o seu irmão, não vai aborrecer o seu irmão. Entendeu, Raíssa? Não vai fazer nada para aborrecer o irmão nem a irmã. Vai tratar com palavras de carinho, palavras de compreensão, vai entender o irmão e a irmã. Quem é crente não aborrece ninguém na sua família, quem está entendendo, não igreja. Quem é crente não aborrece o parente, está entendendo, não igreja. Não aborrece o irmão, não aborrece o pai e a mãe, não aborrece o vizinho, não aborrece ninguém, porque vai ver que você tem um amor de Deus no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Conhecemos a caridade, nisso que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não é que você vai correr pelos irmãos. Se você sai dele, uma pessoa que não está com Jesus, se converteu, ele vai dar a vida dos irmãos, ele vai viver. Ele vai sentir a dor dos irmãos, vai sentir a sofrimento do irmão. O que puder fazer, você vai fazer, porque você tem o amor de Cristo no seu coração. Quem entendeu? É o mandamento. Versículo 17. Quem, pois, estiver bem no mundo e vendo seu irmão necessitado, eu já confesso. Quem estiver bem material, bem financeiro, vendo? Quem está entendendo? E vendo seu irmão bem da sua irmã, bem da criança. Às vezes a criança bate na porta do crente. Às vezes a criança bate, até Deus leva. Às vezes quando aí o necessitado na rua, a porta está maltrada. Tem um prato de comida aí? Tem, mas ele tem atende. Não atende não, pode ser ladrão. Cuidado, pode ser Jesus que está te testando para ver se você tem amor. Está entendendo, igreja? Aleluia. E viver bem, e ver o necessitado, e encerrar o seu coração, fechar, não atender, como estará nele a caridade de Deus? Que é o amor. Como estará a caridade? Então é aquilo que eu falei, se tem condição de ajuda. Se você só tem condição de orar, só ora. Mas se você tem condição de orar, qualquer pessoa que orar, se tem condição de ajudar, ajuda! Glória a Deus! Ajuda! Nós vamos na casa da irmã Tereza. A Tereza está passando pau, sal do hospital. O marido dela desempregado, tem problemas, nós vamos lá orar para ela. Vai na sala do hospital com as receitas. Se ela não tiver um remédio, vou comprar um remédio.
18. Meus filhinhos, meus filhinhos, minha igreja, igreja, porque quem é filho de Deus tem amor, quem é irmão de Jesus tem amor, porque Jesus é filho de Deus, e nós somos irmãos de Jesus. Jesus falou: se vós obedecerem meus mandamentos, vós sereis meus irmãos, e eu serei como seu irmão. Vou provar para vocês na vida desse Espírito, entendeu? Meus meninos, igreja, vou traduzir, meus meninos, mas é igreja. Não apenas de boca, quer dizer, de palavra, nem de língua, mas por obra, ação, em verdade. Entendeu? Quem está entendendo agora? Essa parte que ele colocou no meu coração, para mim, vai ver. Para quem vai ouvir. Quem te vê, vai ouvir. Glória a Deus. Então, essa é a palavra. Meus filhos, não há menos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Entendendo? Quem vai entender, mas essa é a palavra. Então não adianta. Não adianta. Pode falar língua estranha, pode pregar mistério, pode pular, voar dentro da igreja, pode cantar, pregar, tudo, profetizar. Entendeu, meu? Pode chegar e contar bênção, que depois de contar bênção na igreja, achando que Deus está abençoando só ele, que isso é o amor de Deus é para todos. Se Deus dá uma bênção, irmão, glorifica a Deus. Já fala, Deus te abençoou, vai abençoar você, meu irmão, minha irmã, porque o amor de Deus demonstrou sobre mim, vai ser demonstrado sobre você, porque você tem direito de receber a bênção também. Faz palma, meu irmão. Está provado para a igreja, que eu falei aqui, Evangelho de João, depois de Lucas. Glória a Deus. Muitas capítulo 15, eu creio. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Capítulo 15. Maravilhoso. Quem está feliz com Jesus? Capítulo 15, versículo 15. Acho que é isso mesmo. É o meu sentido. Já não vos chamareis, né? Porque o servo não sabe que paga o Senhor. Mas tenho chamado de amigos, porque tudo como ouvi de meu Pai vos tem feito. Então não são amigos de Jesus. Mas tem um contexto que fala que Jesus estava numa casa e o povo falou: Jesus, se eu amar seus irmãos, está lá fora. Jesus chegou na barraca da casa e levantou as mãos e falou assim: eis aí meu irmão, eis aí minha mãe, eis aí minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Aqui essa palavra assim, então Jesus chamou nós de amigo. Dizer que Deus chamou Abraão, chamou alguns patriarcas que passaram de amigo. Então, Deus é meu Deus, é seu Deus, seu Criador, seu amigo. E nós somos amigos de Jesus, irmãos de Jesus. Entendeu, Maria? E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Entendeu? Olha o amor de Jesus. Lembra do amor de Jesus? Jesus está mandando o povo na multiplicação dos pães. Tem umas 4.000 pessoas ali, mais. 3 dias que o povo estava com Jesus. Andando, vendo curar, pregar a palavra. Jesus falou assim: é bom, já está escurecendo, então não vou despedir essa multidão. Mas essa multidão está há 3 dias que está comigo em jejum, crianças, idosos e demais. Para que eles não desfaleçam no caminho, eu vou. O que tem? Tem os peixes, tem os pães. O discípulo não quer casar com a comida, não. O que tem? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas sobrou muito pão e peixe. Então Jesus despediu eles de barriga cheia. Alimentou aquele povo, ele levava peixe, levou pão. Olha o amor de Jesus. Entendeu, igreja?
Então essa é a palavra aqui para mim, para você nesta noite. O que adianta? O que adianta? A palavra vai encerrar. Quem está entendendo também? Amém. Vai encerrar mesmo. Ainda que eu falasse todos os livros dos nomes dos anjos, não tivesse amor, seria tudo igual. Como sino, como metal de soa, ou como sino de. Ainda que eu tivesse o dom, a profecia, ainda que eu distribuísse todos os meus bens e riquezas aos pobres, que transportasse os pontos, mas se não tivesse amor, tudo é igual. O amor faz parte do projeto de Deus para os crentes, os quatro Deus da terra, ser salvos. Porque se eu ajudar a Tereza, por exemplo, se eu ajudar o João com a cesta, com o remédio, eu fiz para Deus. Eu não fiz para ninguém ficar sabendo, não. Eu não fiz para o pai ficar sabendo, não. Entendeu? Eu fiz para Deus. Porque se eu tiver amor, como se eu tenho amor, quem tem amor, ajuda o próximo, não toque trombeta, você fez para Deus, é Deus que vai recompensar sua ação de amor que você fez para o próximo. Entendeu, igreja? Então essa é a palavra aqui, encerrando o versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é o amor. O amor. Então, a igreja, se não tiver amor, não vai entrar no céu. Só vai entrar no céu se tiver amor. Presta atenção, o rapaz morreu, subiu no poste, não sei, aí morreu lá, né? Fazendo iniciação, mandaram o vídeo por isso, só um dia, terror. Você viu, Márcio? Esse aí nunca mais vai roubar. Olha, você vê. Eu falei, você sabe o que eu falei? Eu não falo daquele que foi salvo, você não sabe de nada. Você não tem amor, não? Só que o cara morreu na aspiração do poste, disse que ele estava fazendo coisa errada, morreu, o cara pela energia, 4 mil volts, 10 mil volts, e a pessoa mandou um vídeo para mim, disse que é crente, ele não foi salvo, você não sabe de nada, sabe o que eu respondi? Lá na calçada foi salvo, ele não fazia parte de igreja nenhuma, ele foi salvo, ele foi levado para o seio de Abraão, porque ele tinha o amor dele, que Jesus quer salvar ele, tinha um amor pela promessa da palavra de Deus. Bate palma para Deus. Então, se alguém morrer, eu falo que ele foi salvo. Não sei se não, você não sabe. Entendeu? Aqui que Jesus falou com o ladrão, o malfeitor, Jesus falou: Senhor, lembra de mim, como você lembrar do seu nome. E Jesus, hoje mesmo você vai estar em paz comigo. Foi naquele que foi na hora. Não vai ser hoje por jeito, foi na hora, já foi direto. Foi Jesus que falou. Então, aí está o mistério. Então, nós sabemos os planos de Deus, não sabemos o que Deus quer, mas vamos fazer a vontade de Deus com amor. Vamos cantar com amor, vamos pegar com amor, para a pessoa receber a palavra, para ser salvo, continuar viva na presença de Deus, recebendo as promessas, recebendo a promessa maior, que é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a igreja. O Espírito de Deus falar no seu coração. Em nome de Jesus.